Olha, nós tratamos agora há pouco aqui de algumas questões, a devolução do dinheiro do INSS. Nós falamos aqui do pagamento de emendas atrasadas, que foi suspensa pelo ministro Flávio Dino. Esse pagamento foi suspenso pelo ministro Flávio Dino, porque ele apareceu num projeto de lei que aumentava imposto, reduzia benefícios tributários. No final das contas, a gente trata, no fundo, da situação das contas públicas no Brasil, até onde pode ir o governo. No caso da Enel, por exemplo, o governo não pode nem pensar em querer botar algum tostão nessa história, porque não tem. Nós vamos tratar da situação das contas públicas no Brasil, os desafios para 2026, esse ajuste fiscal que precisa acontecer num próximo governo, seja ele de Lula ou de quem quer que seja, com um dos maiores especialistas em contas públicas no país. Eu tenho o prazer de receber aqui no Hora H Marcos Mendes, que é especialista, pesquisador associado do INSPER, como eu disse aqui, um dos maiores especialistas em contas públicas, durante muitos anos no serviço público. Marcos, obrigada, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Oi, Thaís, boa noite, um prazer falar com você novamente. Que bom. Marcos, eu vou começar por uma questão que vocês têm tratado bastante, que é uma crítica direta ao fato do governo dizer, principalmente o ministro da Fazenda e o Ministério da Fazenda em geral, olha, o arcabouço fiscal está funcionando, as metas estão sendo cumpridas, a situação do Brasil, fiscal do Brasil melhorou. Mas o que a gente enxerga é uma quantidade enorme de recursos e de gastos fora da chamada meta fiscal e um aumento da dívida pública. Essa é a dinâmica que vai se manter, por exemplo, para 2026 e para frente? Parece que sim, Thaís. Eu vou te dar um exemplo para mostrar como o arcabouço fiscal já não está funcionando como se esperava que funcionasse. Lá em 2016, quase 10 anos atrás, foi criado o teto de gastos, e um dos objetivos do teto de gastos foi evitar exatamente esse jogo que a gente viu agora no final do ano, de superestimar a receita para poder caber mais despesa dentro do orçamento. Na hora que você coloca um teto de gasto e fala o gasto não pode ser maior do que X, não adianta superestimar a receita para botar mais despesa no orçamento, porque vai bater no limite de gastos, né? O PT criticou tremendamente o teto de gasto e fez um arcabouço fiscal que nada mais é que um teto de gasto reciclado, porém cheio de furos, né? E aí começou a abrir exceções. Pode isso fora do teto, pode aquilo fora do teto. O STF abre uma exceção, o governo manda para o Congresso outro pedido de exceção. As exceções são tantas que agora voltou a possibilidade desse mecanismo. Você superestima a receita e fala assim, não, as despesas X, Y e Z vão ser gastas fora do teto, então você tem novamente estímulo para superestimar a receita para gastar mais, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a negociação do orçamento agora no final do ano. Por exemplo, houve uma superestimativa de receita de 14 bilhões, se eu não me engano, supondo que vão aumentar a tributação sobre importados e etc., né? Então, perdeu completamente a razão de ser esse tipo de regra fiscal. Marcos, tem um ponto importante aqui que é o seguinte, né? O governo fez uma escolha pelo arcabouço fiscal em que a sua fórmula, para funcionar minimamente, como eles defendem, precisou contar com o aumento da carga tributária, com uma reformulação tributária importante para o Brasil, de justiça tributária, isso tudo aqui é importante a gente reconhecer, mas para isso tudo tem limite. E nesse ponto eu tenho uma pergunta para você sobre dois aspectos. Primeiro, mesmo subindo a carga tributária, aumentando os impostos, daqui a pouco nós vamos falar da arrecadação, Marcos, só de IOF 40% a mais. E ainda assim a dívida pública continuou crescendo, mesmo com a arrecadação em alta, ano passado mais de 9%, esse ano quase 4% de alta, a dívida pública continuou em alta, o que vai fazer a dívida pública pelo menos estabilizar ao longo do tempo. Deixa eu te dar uns números, Thaís. Desde o início desse governo, a receita líquida do governo federal subiu aproximadamente, números aproximados, 200 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, em 2025 vamos arrecadar, o governo federal vai ter uma receita líquida, depois das transferências para os estados e municípios, 200 bilhões maior do que foi no último ano do governo Bolsonaro em valores reais, já corrigido pela inflação. 200 bilhões a mais de receita. Só que ele vai gastar 300 bilhões a mais do que se gastou no último ano do governo Bolsonaro. O que isso indica?
O governo faz um esforço danado para aumentar a receita, só que a despesa cresce muito mais rápido. E é natural que isso aconteça, porque para a despesa não tem limite. Todo mundo quer mais, todo mundo encontra um jeito de gastar mais. Já para a receita, a sociedade reage, os contribuintes reagem, querem pagar menos, ou você tributa mais uma determinada operação, o contribuinte encontra uma forma de não pagar, muda de ramo, para de fazer aquela atividade que foi tributada, ou seja, tem limite para a tributação e não tem para aumento de despesa. A gente tem um regime fiscal que eu costumo chamar de gastar e taxar. Sai gastando e depois vai correndo atrás de receita para fechar a conta. Isso não funciona por dois motivos. Primeiro, foi o que eu acabei de falar, é mais fácil gastar do que arrecadar. E segundo, que esse aumento brutal de arrecadação, ele gera o chamado peso morto da tributação. Todo aumento de tributo diminui a atividade econômica, torna mais caro investir, consumir, e aí a economia passa a rodar mais devagar e gerar menos arrecadação. Marcos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário executivo, Dario Durigan, que provavelmente vai assumir o ministério com a saída de Fernando Haddad, vem insistindo em dizer que a dívida pública subiu por causa dos juros, que o trabalho deles é só cuidar da despesa primária, que a despesa com os juros da dívida é problema do Banco Central, que sobe os juros e acaba fazendo a dívida crescer. O quanto é sustentável esse argumento? Esse argumento é totalmente falacioso, porque uma coisa é a taxa de juros do Banco Central, que é a taxa de juros de curto prazo. A taxa de longo prazo, a taxa sobre os títulos do Tesouro de 10 anos, 15 anos, elas não são determinadas pelo Banco Central. Pelo contrário, o fato de você ter uma instabilidade fiscal muito grande gera um risco dessa dívida pública, faz os juros de longo prazo subir, e aí o Banco Central tem que acompanhar isso e operar com um nível mais alto de juros. Além disso, os juros do Banco Central é alto porque a despesa do governo pressiona o consumo, o aumento do consumo aumenta a inflação e o governo e o Banco Central têm que reagir ao aumento da inflação, aumentando os juros justamente para esfriar a economia. Então, é uma forma muito ineficiente de operar a macroeconomia, é a velha imagem que todo mundo usa, que enquanto o governo pisa no acelerador, gastando mais, distribuindo dinheiro para a população, o Banco Central tem que pisar no freio, senão a inflação explode. E o que vai acontecer se o Banco Central baixar a taxa de juros, como o governo e o ministro da Fazenda várias vezes demanda? A inflação vai subir, vai corroer a renda das pessoas mais pobres, e você gera um ciclo vicioso negativo, que as pessoas vão empobrecendo, vai precisar de mais transferência de renda, o governo vai gastar mais, vai pressionar mais a inflação vai subir, vai corroer a renda e por aí vai. Então, a gente tem que encontrar uma outra forma de crescer que não seja estimulando o consumo via aumento do déficit público. Isso já se mostrou insustentável. Chega uma hora que não dá mais para manter esses estímulos fiscais, a economia desaba. Foi exatamente o que aconteceu ali na mudança de 2013 para 2014. Vem algum fator externo negativo, piora a atividade econômica, a arrecadação desaba, o déficit aumenta, você entra numa perspectiva de crise fiscal, aí o governo, no momento em que a economia está caindo, ele vai ter que fazer ajuste fiscal, que é o pior dos mundos, que aí ele vai aprofundar ainda mais a recessão. Então, a gente precisa encontrar uma forma no Brasil de ter equilíbrio fiscal de longo prazo, independente do momento do ciclo econômico em que a gente está. Porque com isso, você diminui o risco sobre a dívida pública e as taxas de juros caem. Já houve experimentos nesse sentido. Quando você aprovou o teto de gasto lá em 2016, em 2017 até 2019, a taxa de juros real desabou. Claro, não, isso está registrado na história, né? Marcos, uma última pergunta. O presidente Lula, na semana passada, na sua reunião ministerial, diz assim: eu não quero ser cobrado, não quero ficar falando de macroeconomia, de câmbio, eu não vou ficar fazendo campanha eleitoral falando de déficit público, que eu tenho que lidar com o déficit e tal. Eu já provei o que eu tinha que provar na política fiscal. Ao mesmo tempo, vocês, economistas, inclusive de dentro do próprio governo, apontam que não há escapatória
para um ajuste fiscal em 2027. O que você espera diante da postura política do presidente Lula e da realidade? Bom, se o presidente Lula provou alguma coisa em termos de política fiscal, ele provou que ele é avesso a qualquer ajuste fiscal. Ele fez um ajuste fiscal muito importante de 2003 até começo de 2006, quando ele começou a ser assediado por um risco de impeachment, de perder mandato e não se reeleger por conta do esquema do mensalão. Ele abriu os cofres e, desde então, depois veio o superciclo de commodities, que ajudou com a receita, e ele continuou gastando. Desde então, o que o presidente Lula faz é gastar o que entra, gastar o que tem e o que não tem. Então, se ele provou alguma coisa em termos de política fiscal, ele provou pelo lado errado, o que ele não deve fazer. E esse discurso dele é a tônica do discurso populista, que é entregar no curto prazo a próxima eleição e deixar as coisas quebrarem no médio prazo para outro governo ajustar, né? Quanto à inevitabilidade de um ajuste em 2027, infelizmente, se o PT for reeleito, eu não vejo esse ajuste. Se ele fizer um ajuste em 2027, será um tremendo estelionato eleitoral, porque o presidente, com essa fala, já deu o tom de qual vai ser a campanha dele. Prometer mais despesa, prometer mais distribuição de dinheiro, de um dinheiro que o governo não tem. Estelionato eleitoral foi o que vimos em 2015, né? Logo em seguida que Dilma Rousseff foi eleita, em que ela fez tudo o que ela tinha prometido não fazer. Marcos Mendes, pesquisador do INSPER, muito obrigada, meu caro. Obrigada, já lhe desejo boas festas, um grande abraço. Igualmente, para você também. Feliz ano novo. Obrigada, boa noite.